Olá, mulheres que fazem acontecer, tudo bem? Meu nome é Júlia Moraes e eu sou terapeuta holística. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Paula pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse grupo, com mulheres tão incríveis, pelo pouquinho que eu já vi, mas que eu tenho certeza que serão muita contribuição para mim e eu me coloco à disposição para ser contribuição para vocês também. Então, agradecer a receptividade, pois eu estou há 10 anos fora da cidade e há cerca de um mês eu voltei a residir em Santos Dumont. Então, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês e podendo contribuir de alguma forma. Essa semana a Paula me convidou para falar na Semana da Autoestima, para falar sobre comparação. E algo que eu gostaria de já trazer aqui no início é que a comparação ela não necessariamente é algo negativo para nós, seres humanos. A comparação ela existe para que a gente crie parâmetros na nossa vida onde a gente possa escolher a partir desses parâmetros o que nós queremos. A gente só sabe que existe a luz porque existe a escuridão e vice-versa. Então esse conceito de comparação ele não necessariamente é negativo. O que é uma comparação negativa, que é o foco do que eu vou falar aqui hoje? Gostaria de falar que existem dois modos de enxergar isso, que é a questão da inspiração e da comparação. O que é inspiração? A inspiração é quando você olha algo que alguém faz, algo que alguém tem, e aquilo te motiva a dar mais um passo na sua vida para se aproximar do que aquela pessoa tem ou do que ela é, que aquilo vem para você de uma forma leve e positiva. Então, gera uma motivação interna para que você conquiste aquilo. A alegria da pessoa alegra você também. E existe a parte negativa, que é a parte da comparação, que é onde você pega a sua vida e compara principalmente o que você não é e o que você não tem com aquilo que alguém é ou tem. Existem alguns gatilhos na comparação que realmente abalam a nossa questão de autoestima e autoconfiança. Quando você está olhando para o outro e se comparando com o outro, você perde a sua capacidade de trabalhar eficientemente na sua vida, porque a sua energia, o seu olhar está pelo aquilo que o outro tem e você perde tempo, você perde energia interna para lutar pelas suas coisas. Outro ponto, que é um gatilho negativo que abala também a autoestima, é a questão da subestimação. Então, quando você se compara com outro, você subestima outra pessoa e se subestima. O que eu quero dizer com isso? Que você olha para aquilo, você não sabe o que aquela pessoa passou para conquistar o que ela tem, para ser quem ela é. Então você subestima como se fosse fácil atingir certos pontos na nossa vida. E você acaba também subestimando a si mesma por pensar que você não é capaz, porque você compara o palco do outro com o seu por trás das câmeras, e isso não é legal. Quando você se compara também, você foca nos seus pontos fracos e anula ou reduz de forma gigantesca os seus pontos fortes. É como aquela historinha de você ganhar R$1 milhão e precisar guardar 10%. Você vai olhar para os 10% com aquela cara de, poxa, mas eu vou ter que deixar R$100 mil parado no banco e nunca vou poder mexer? E você deixa de olhar para os 900 mil que você ainda poderia gastar e poderia prosperar e criar ainda mais na sua vida. Então, quando você faz esse movimento de comparar, você está deixando de ver todo aquele seu lado positivo para focar apenas naqueles pequena porcentagem que não está positiva para você, na sua visão. E outra coisa que é um gatilho importante, que é você se distancia das suas verdadeiras motivações para conquistar algo que você quer. Você passa a querer conquistar coisas para impressionar as outras pessoas, para mostrar que você também é capaz, que é possível para você também conquistar o que ela é, o que ela tem. Então você perde o foco das suas motivações e isso daí já estremece muito na sua autoestima, porque você não está com foco em você, você está com foco no outro. Hoje em dia, com essa questão das redes sociais muito fortes, principalmente com a pandemia, onde todo mundo parou a sua vida externa e começou a ficar muito ligada nas redes sociais, a chuva de informações ela é muito grande. E isso faz com que a gente consuma muitos conteúdos que às vezes são tóxicos para nós. O que eu quero dizer com isso?
Você vê uma blogueira, uma pessoa de uma revista, uma atriz com aquele corpo incrível durante a pandemia e você acabou engordando alguns quilinhos, você não está tão legal com o seu corpo, você já estava um pouco infeliz e você olha para aquilo e começa a comparar a sua vida. A felicidade nos posts, estão sempre rindo nas fotos. Porém, gente, aquilo ali não é bem uma realidade. A pessoa que está na mídia, ela está sendo paga para ter aquele tipo de corpo, ela abre mão de muitas coisas, ela faz muitas coisas, ela tem uma vida diferente do que é a sua vida. Quando você pega isso e entende isso, que a vida de vocês são diferentes, você já começa a perceber que a comparação ela não é muito justa. E quando a comparação ela não é justa, ela não precisa ser feita, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui nunca postou uma foto sorrindo de um rolê que não estava legal, de uma festa que não estava legal? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo meu. Já teve algumas vezes onde eu estava em alguma festa, estava em algum encontro com amigos e por algum motivo eu não estava tão legal, não estava tão feliz, aquele dia não era muito bom para mim. Porém, na hora de tirar foto, é natural que a gente sorria para a foto, certo? E aí quando vai alguém lá e posta, quem olha de fora imagina, poxa, olha como a Júlia está feliz, olha como a turma dela está feliz. Mas na verdade, aquele não era o seu sentimento no dia. Percebe como algumas coisas são contraditórias? Quer dizer que você é falso? Quer dizer que você não é uma pessoa íntegra por postar fotos sorrindo no dia que você não está sorrindo? Não. Mas você sorriu por uma foto porque é um movimento natural que nós temos, mas a visão de quem olhou era de que você estava feliz. Observe isso quando você estiver mexendo no Instagram de alguém, estiver mexendo nas suas redes sociais. Muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa passa por trás, a gente só vê uma foto e essa foto às vezes pode não representar a realidade. Mais uma vez, a comparação não faz tanto sentido. Outro ponto que eu gostaria de trazer é que geralmente a gente faz comparações com pessoas que têm algum nível de semelhança conosco. Então, pessoas da mesma idade, pessoas da mesma profissão, ou pessoas que estão em meios que a gente gostaria de estar. E isso causa muita dor em nós. Por quê? Porque a gente começa a pensar que a vida daquela pessoa é melhor do que a nossa. Que aquela pessoa você já deveria ter o que ela tem. E isso não é positivo, porque cada um tem o seu processo. Cada pessoa, ela passa por um momento na sua vida. Cada pessoa, ela teve uma criação, ela teve uma condição financeira, ela teve um ponto de vista dos pais, ela teve uma escola diferente. Eu costumo dizer que até entre irmãos não se pode comparar, porque a experiência de cada ser, ela é única. Então, mesmo você tendo os mesmos pais, mesmo que forem irmãos gêmeos, a comparação ela é injusta porque cada um tem uma percepção. Um não que eu ouvia da minha mãe, eu posso aceitar de uma maneira e a minha irmã de outra maneira. Então não é justo que a gente compare coisas que não são iguais. Não é questão de comparar entre uma blusa rosa e uma blusa verde. A questão é você comparar todo um histórico de vida, tudo aquilo que você entendeu como verdade, tudo aquilo que foi ensinado para você e querer que a sua vida seja igual a de outra pessoa que teve outros ensinamentos, que teve outra base. Eu volto a falar que a inspiração ela é muito importante, ela é muito positiva. Porém, a comparação, ela não. A comparação ela é tóxica. Você pode olhar para alguém e querer ter a vida parecida com aquela pessoa. Isso não é problema, isso não é errado. Mas a partir do momento que você olha para a sua vida e condena a sua vida, isso passa a ser ruim para você. É preciso você começar a fazer um movimento de gratidão na sua vida. Agradecer por estar aqui, agradecer por estar assistindo esse vídeo hoje, pelo ar que você respira, pela condição que você tem, pela cama que você deita. Aos poucos, quando você vai fazendo esse movimento de gratidão, você vai percebendo quanto você é uma pessoa abençoada e quanto você é uma pessoa que já tem muitas coisas e que já é muita coisa. Observe a sua história de vida, em vez de ficar olhando para a história do outro, veja todos os seus momentos de superação. Eu gosto de falar que é legal a gente contar a história da nossa vida para a gente mesmo. A gente chega em frente ao espelho como se alguém perguntasse, Júlia, me conta a história da sua vida.
Quando você vai contando a história da sua vida, você vai vendo o quanto de superação você teve, o quanto você é uma pessoa forte, o quanto, apesar das dificuldades, você ainda está aqui. Comece a olhar um pouco mais para a sua vida por esse ângulo. E aí, se você chegar num ponto de, beleza, eu mesmo assim ainda quero mudar, o que é normal e é tudo bem ter ambição, eu também tenho as minhas ambições, mas quando você entende que a sua vida, ela tomou um rumo e ela está estruturada na base do que você aprendeu até hoje, você tira aquele olhar de comparação com outra pessoa, porque cada ser é único. Todos nós viemos aqui na Terra com uma função. Cada um de nós tem uma função específica. Se eu tivesse a mesma função do outro, não teria sentido ter duas pessoas para a mesma função. Perceba qual é a função da sua vida. Para que você está aqui? O que você pode ser na vida do outro de contribuição? Como você pode trazer coisas positivas, ajudar mais pessoas? Pense nisso, que a questão da comparação ela já vai começar a se reduzir na sua vida. Outra coisa que eu acho importante falar é que muitas vezes na questão da comparação a gente se diminui, a gente acha que a gente não é isso, não é aquilo, que a gente não consegue. Mas muitas vezes a questão é apenas de maus hábitos que nós temos, certo? Às vezes, por exemplo, você gostaria de ter uma vida de acordar mais cedo, de estar mais disposta, mas o seu despertador não toca cedo, ou quando toca você desliga ele. Até que ponto realmente é uma fraqueza sua, porque você é uma pessoa que não consegue, ou até que ponto é realmente uma escolha? Tudo são escolhas. Se você escolhe desligar o seu despertador, é uma escolha. Se você escolhe acordar meia hora mais cedo, é uma escolha. Perceba quais são as suas motivações para cada coisa. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, para pessoas que se formaram junto comigo, que têm mais ou menos a minha idade. E algumas pessoas têm algumas condições financeiras muito superiores, algumas têm a mesma, mais ou menos, algumas têm menos. Mas se eu olhar para aquela pessoa que tem uma condição financeira muito maior que a minha e não olhar com inspiração e olhar com comparação, eu vou me sentir muito pior, porque eu vou me cobrar que eu já tenho a mesma coisa que ela. Aí eu paro para pensar, aquela pessoa ela tem um carro muito legal. Mas um carro faz sentido na minha vida hoje? Ou um carro não faz sentido na minha vida hoje? Para que eu quero ter um carro? Para falar que eu tenho um carro, daquele carro? Ou porque é útil para mim e vai ser gostoso, vai ser um prazer eu ter aquele carro na minha vida? Observe as suas motivações, que são diferentes das motivações de outras pessoas, e mesmo que você não saiba quais são as motivações dela, mais uma vez, não faz sentido a comparação, certo? E a questão da autoestima com a comparação, o que ela realmente para mim é um dos pontos cruciais. Quando você percebe qual é o seu olhar para as outras pessoas, você começa a perceber qual é o seu olhar por você. Você é o tipo de pessoa que passa na rua, que olha as pessoas no Instagram, que conversa com pessoas, mas sempre tem uma crítica para fazer? Sempre tem um olhar cruel para falar sobre aquela pessoa? É o tipo de pessoa que passa na rua, nossa, mas aquela roupa não tá combinando, nossa, mas olha como que fulano engordou. Quando você tem um olhar crítico e cruel sobre o outro, você presume que as pessoas também tenham esse olhar crítico e cruel sobre você. E como que você vai se aceitar como você é, se você não consegue aceitar o outro? Se você está preocupado em criticar, em ser cruel com o outro, mesmo que seja só em pensamento. Abstenha-se desses julgamentos comparativos, porque quando você se abstém desses comportamentos de julgamentos, você para de se julgar. Você olha aquela pessoa na rua, talvez você realmente não gostou da roupa dela, mas aquilo para você passa a ter importância mínima ou a nem ter importância quando você tira o seu foco do julgamento. Então, se não tem importância uma roupa que a pessoa não gostou, você pode usar o que você quiser, porque aquilo não vai ser relevante para você. Estou dando um exemplo de roupa, mas para qualquer coisa, para atitude de algumas pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que aquela pessoa passou para tomar certas atitudes. Mesmo voltando para o lado das comparações positivas,
quando você se inspira numa pessoa, aí eu vou dar exemplos aqui, gente, porque eu acho que fica mais fácil visualizar. Eu vejo uma moça no Instagram, na televisão, que ela tem uma barriga de tanquinho. E eu olho para aquilo e eu comparo a minha barriga com a barriga dela. Mas será que eu estou disposta a passar pelo processo que eu vou precisar fazer academia, que eu vou precisar regrar a minha alimentação, que eu vou precisar X coisas para ter aquela barriga parecida com a dela? Muitas vezes a gente fica na reclamação, na comparação, mas nós não estamos dispostos a passar pelos processos. E se você não está disposto a passar pelo processo, é porque talvez aquilo não seja realmente relevante para você. Então não está na hora de você fechar o seu olho para aquilo um pouquinho e começar a focar no que é importante para você? No que realmente você está disposto a passar processo? Porque reclamar, gente, não ajuda em nada. Reclamar só prejudica a nossa autoestima. E aí, como é que você vai ter confiança de se mostrar e ser quem você é se você não se dispõe ou se você julga demais, certo? E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma reflexão sobre, o que eu posso fazer agora para mudar e deixar de me comparar e melhorar minha autoestima e minha autoconfiança? Pontuei algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês. Primeira coisa que eu sugiro e que eu fiz na minha vida foi fazer uma limpeza nas redes sociais. Consumir apenas aqueles conteúdos que realmente fazem sentido para mim. Aqueles conteúdos onde eu me sinto bem vendo eles, onde eu me sinto valorizada, que aquilo vibra com a minha energia de me sentir bem comigo mesma. Outra coisa que eu acho muito importante é você não fingir que nada está acontecendo. Se você quer mudar alguma coisa em você, se você quer ter algo, você não precisa ignorar aquilo só porque você não quer comparar. Mas olhar para aquilo e pensar, o que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida melhor, para me aproximar daquela pessoa que eu me inspiro nela, certo? Então entrar em ação, gente, é muito importante nesse processo. Outra coisa é você mudar a sua fala sobre você. Então, parar de dizer coisas como X coisa é muito difícil, ou eu não consigo fazer, ou eu não tenho jeito para isso, eu nasci assim. Gente, nós podemos criar a nossa realidade. É possível isso. Na terapia eu falo muito sobre isso e eu vejo muitos resultados quando as pessoas, os meus interagentes, percebem que eles são responsáveis por criar a realidade deles. E isso não precisa exatamente de coisas extremamente profundas. Alguns processos sim, mas só a nossa postura quanto a nós mesmos, a forma com que a gente fala sobre nós e fala sobre o outro já altera muito. Então você trocar a palavra problema por palavra desafio, trocar o eu não consigo por agora não dá mais, vai dar certo, eu ainda não tenho todos os recursos que eu gostaria, mas eu estou usando os que eu tenho. Então, assim, mudar a fala sobre você, sabe? Olhar para si com um pouco mais de amor, um pouco mais de generosidade. Falar de você para você mesma como se você estivesse falando com uma amiga. Você não gostaria de ver uma amiga sua se comparando com alguém e você cutucando e falando, nossa, você é mesmo mais gordinha, você é mesmo tem um cabelo diferente. Não, você ia tratar sua amiga com amorosidade, com generosidade. Trate-se como você gostaria que fosse, como você gostaria de tratar essa sua amiga. Outra coisa que eu acho muito legal também, que são dicas, né? É você procurar coisas que te façam feliz todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu gosto de fazer minha unha, mas eu não consigo fazer unha todos os dias, certo? Então, fazer unha eu vou fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Mas então, o que eu posso fazer todos os dias da minha vida que eu vou ficar um pouquinho feliz? Eu gosto de meditar, eu gosto de ler um livro. Então, incluir na sua agenda coisas que te deixam feliz. Coisas que você olha e fala, olha, isso daqui me dá prazer. Quando a gente começa a se dar prazer, a trazer coisas para a nossa vida que nos deixam felizes, a nossa autoestima ela vai se fortalecendo, porque você olha, ela olha para você, vamos dizer assim, e fala assim, olha, eu estou sendo cuidada, eu estou sendo estimulada.
Eu posso ser mais do que eu acho que eu sou. Eu tenho momentos felizes, que sejam pequenos, que sejam 15 minutos por dia. A sua energia já começa a se transformar dentro de você com um olhar mais amoroso. E isso você vai gerando, com o exercício de gratidão junto, você vai gerando mais coisas positivas na sua vida. Outro ponto que eu queria falar é para você se rodear de pessoas que te coloquem para cima. Muitas vezes a gente se coloca em alguns grupinhos onde as pessoas só falam mal das outras, as pessoas só criticam as outras, ou estão muito ligadas a dinheiro, a estética, isso e aquilo. Não que isso não seja importante, o dinheiro é muito importante, a estética é muito importante, mas observe se aquilo que as pessoas estão conversando ao seu redor está realmente sendo relevante para você. Se você está se sentindo melhor estando com aquelas pessoas. Você trocar ideia com uma amiga, fui num salão tal, gostei, vai lá, é saudável. Agora você falar sobre o rosto do outro, o cabelo do outro, não é tão legal. Então, perceba as pessoas que você tem à volta e se rodeie de pessoas que te levem para cima. Outro ponto é sobre o que eu falei um pouco lá atrás, para você parar de olhar com crueldade, com julgamento sobre o outro e procurar pessoas parecidas com você. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo meu. Eu recentemente fiz uma transição de carreira. Então eu trabalhava como engenheira agrônoma e hoje eu trabalho como terapeuta. Quando eu iniciei meu processo de transição, eu me cerquei de pessoas, ou eu comecei a seguir pessoas que também estavam na área da terapia holística. Porque se eu ficasse focada naquelas pessoas do meu mundo do agronegócio, eu me sentiria uma minoria e eu talvez sentisse que eu não ia ser tão capaz de ter sucesso numa outra profissão. Então eu procurei semelhantes, eu procurei pessoas que estavam ali na mesma pegada que eu dessa nova profissão ou de já que estavam nessa profissão há muito tempo. E aí com isso eu pude perceber que é possível você ser feliz, ter abundância, ter sucesso, ter prosperidade aonde você escolher. Então busque pessoas que são semelhantes a você. Reconheça suas inteligências específicas. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem alguma coisa em que é boa. Você pode ainda não saber, pode achar que não é bom em nada, mas repare no que as pessoas falam sobre você, nos feedbacks que elas te dão diariamente. Você é uma pessoa muito amiga, você é uma pessoa muito generosa, você é uma pessoa que se comunica bem. Então, pegue essas suas inteligências específicas e aprimore isso dentro de você. Isso vai também estimular a sua autoestima a trazer energias boas para o seu entorno. E caso você se sinta muito mal ainda com a opinião das outras pessoas, o que é super normal, mas precisa ser trabalhado, na verdade é comum, não é normal. É você olhar por que você se deixa abalar tanto por uma comparação, por que você se compara tanto. Tentar buscar dentro de você a raiz disso. E aí, se for preciso, fazer uma terapia, buscar ajuda de alguém, conversar com algum amigo, com algum familiar. Mas para você fortalecer de um lugar onde você sabe que você está. Então, se eu sei que X comentário me causa, abala minha autoestima, me deixa para baixo, o que eu posso fazer hoje para melhorar isso? Eu posso chegar para aquela pessoa e falar, olha, fulana, eu não gostaria que você falasse desse jeito porque isso me faz mal? Ou eu posso deixar de seguir uma pessoa? Ou eu posso mudar o entorno de uma conversa, mudar minha postura? Observe isso. Gente, e para fechar, eu gostaria de trazer que a autoestima ela é uma coisa flutuante. Não existe alguém que está com a autoestima elevada constantemente. Ela pode, assim, fixou elevada. Ela pode estar constantemente elevada porque a pessoa está sempre reabastecendo ela de boa autoestima, de amor próprio. Então, assim, não pense que um dia que você tá mal, uma semana que você tá mal é motivo para você se punir cada vez mais. Pelo contrário, acolha esses sentimentos, olhe para você com amor, olhe para você com carinho, com cuidado, que o seu amor próprio já vai ser o alimento suficiente para melhorar sua autoestima, melhorar sua confiança e evitar qualquer tipo de comparação, porque cada ser é único e divino, com todos os seus defeitos, as suas qualidades, com toda a sua essência por si só. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Um beijo a todas. Fiquem com Deus.